noite, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões sobre a porta estreita, que está no item 3 do capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos escolhidos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 3. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta é estreito, e como há poucos que a encontram. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Antes de entrar propriamente na reflexão da mensagem, do ensinamento de Jesus que acabamos de ler, é interessante fazer um registro de como nosso Mestre, amado irmão Jesus, era um exímio pedagogo, como ele tinha métodos importantes, infalíveis, para passar os seus ensinamentos. E aqui não é diferente quando Jesus usa essa porta estreita. Em Jerusalém, no Templo de Jerusalém, haviam várias portas no templo. E dentre elas existia uma porta estreita, por onde entravam as ovelhas, para o sacrifício. E essa porta era usada então por muitos que tinham seus animais para o sacrifício. Então, essa figura da porta estreita, Jesus muito bem associou aos seus ensinamentos, a sua mensagem, porque era uma coisa do dia a dia do povo de Jerusalém. Acesso ao templo, a passagem por essa porta. Então, Jesus, usando esta comparação, essa imagem, e buscava fixar na mente daquelas pessoas os seus ensinamentos, porque era um povo ainda com pouco conhecimento espiritual, muito materialistas, E se Jesus falasse só das coisas espirituais, sem usar figuras do cotidiano deles, figuras materiais, o ensino não seria registrado. Logo, todos já teriam esquecido. Então, o Mestre, na sua infinita sabedoria, usou em outras passagens, as metáforas que ele usou em outros momentos, outros ensinamentos que ele usava figuras da área rural, da área urbana, para passar através de suas parábolas, tão conhecidas. Muito bem. Então, Jesus usa a porta estreita aqui no final do Sermão do Monte. Ele nos deixa esse importante ensinamento da porta estreita. Capítulo 7, já é o finalzinho do Sermão da Montanha. E vemos aqui ensinamento
conforme nos registra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos comentários de Kardec, ele diz então: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o ser humano que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então Jesus nos alertando, para que façamos bom uso do nosso livre-arbítrio, procurando fazer as escolhas mais acertadas, buscando viver no mundo sem ser do mundo, buscando viver com o pensamento voltado para Deus, para o reino do céu. Porque não é numa encarnação os ensinamentos de Jesus, não é para uma encarnação, é para a vida futura. Nós somos espíritos imortais, viveremos para sempre, uma vez que Deus nos criou, a nossa vida é para sempre. Então, os ensinos de Jesus eram para adiante, para além da presente encarnação. Jesus já nos alertava, então, para o perigo das facilidades, da porta larga, que simboliza as facilidades do mundo, as tentações do mundo, as tentações materiais, que nós muitas vezes nos distraímos e achamos a facilidade, a estrada larga, a porta larga, um caminho mais fácil. Nós, então, como espíritos, ainda muitas vezes espírito preguiçoso, querendo uma solução imediata, querendo alcançar um fim mais rapidamente, muitas vezes seguimos por esse caminho fácil, que é o caminho da frustração, porque o que é terreno, o que é da terra, o que é material, passa. As traças corroem e devemos, então, por isso, buscar o que é do Espírito, o que é do reino dos céus, que é onde as traças não corroem, os ladrões não roubam, que são as nossas aquisições para a vida futura. Mas para isso, nós precisamos ter essa consciência de fazer uma escolha. Aí é que entra o nosso livre-arbítrio. Busquemos, então, escolher o bom caminho, que é ao contrário do caminho largo, da porta larga, é a porta estreita, que é a porta, como nos ensina o Evangelho, é a porta da salvação, mas que nos exige devotação, devotamento, sacrifício, luta, no bom sentido de combater
as nossas más tendências, né? Os nossos defeitos, as nossas falhas, que ainda são grandes, mas necessárias para o nosso crescimento espiritual, nosso crescimento moral. A porta larga, ela é muito frequentada. Por quê? Por causa do estado atual da humanidade terrena. A Terra é um mundo de expiações, onde o mal ainda predomina. Sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Ainda muito há que fazermos para nossa melhora, né? Nosso crescimento. E como ainda é um mundo de expiação, um mundo ainda cheio de paixões, maldades, vícios, né? Esse mundo, essa porta larga, que é justamente esta porta do vício, das facilidades, ela é muito mais frequentada ainda, até que a Terra passe, né, por uma evolução moral e intelectual, que então fará com que a Terra passe a ser um mundo de regeneração, onde então o caminho do bem será o mais frequentado. Mas até então temos que fazer a nossa parte, né, buscando o trabalho no bem. E um pouquinho antes desta anotação de Mateus, no capítulo 7, ele anotou também, um pouco antes, no capítulo 6, ainda dentro do Sermão do Monte, um outro ensinamento de Jesus, que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, nós vemos aqui mais um aviso, um ensino, um chamamento para que não nos apeguemos demais aos bens terrenos, né? Porque esses bens terrenos costumam nos escravizar em razão justamente dessas facilidades e, por consequência, atrasa a nossa jornada evolutiva. E Jesus então alerta: buscai primeiro o reino de Deus, porque é onde está realmente, deve estar voltado o nosso objetivo, nosso caminhar, né, na nossa jornada, no nosso caminho do nosso crescimento moral, espiritual e intelectual. Nos esclarece aqui a respeito desse ensinamento de Jesus, que no mundo quase sempre os valores do espírito são preteridos pelas goríolas da vaidade e da ambição. Então é um risco, um perigo, né, que ainda vivemos em razão das nossas deficiências, dos nossos defeitos, né, moral, espiritual, de nos deixarmos levar por essas facilidades, pela vaidade, né, pela ambição, seja ele do poder, do dinheiro fácil, né, e
tantas outras atrações que a matéria, que o mundo nos oferece, nos envolvendo, né? Esta nuvem de enganos e frustrações, que devemos ter o cuidado de nos vigiar e termos a certeza de que o mais importante para o nosso crescimento é o trabalho, é a construção no bem. Na Terra nós temos muitas comodidades, né? Muitas facilidades. Não que não devamos buscar trabalhar, né? Para termos um certo conforto, uma certa segurança, né? Até mesmo para a nossa velhice. Mas que este trabalho, né? Que esta busca de segurança, de estabilidade, não nos leve a esquecer do nosso real objetivo, né? Como espíritos imortais, que é buscar o reino de Deus, o reino do amor, no reino que Jesus nos prometeu, desde que façamos a nossa parte. Então nós devemos ter toda essa atenção de passar, de caminhar, buscar, usar o nosso livre-arbítrio para caminhar pela estrada estreita e entrar pela porta estreita, que é Jesus, e ao encontro de Jesus. Ele nos disse, está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7, quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus deve ser o nosso foco, o nosso objetivo, né? Buscar a Jesus, caminhar, crescer, trabalhar, estudar, visando o nosso crescimento espiritual para irmos ao encontro do nosso Mestre, amado irmão Jesus, que nos espera de braços abertos. Ele disse ao Pai em oração que nenhuma de suas ovelhas deixaria perder. Então, aí está um grande consolo para nós. Agora precisamos fazer a nossa parte e ir ao encontro do nosso Mestre, porque Ele é a porta, como nos ensina no Evangelho de João. Que trabalhemos, né, com muito amor, com muita perseverança no bem, porque isso Jesus também nos ensinou, que as dificuldades, né, ele já falava dessa porta estreita, quando nos disse que no mundo teríamos tribulações, mas que tenhamos boa vontade, porque como Ele venceu o mundo, nós haveremos também de vencer. Então nós temos que ter este norte, este ensinamento, mais este ensinamento do que tantos e tantos que Jesus nos deixou, mais esse, de apesar das dificuldades, haveremos de superar todas elas. Vencer o mundo é justamente vencermos as nossas dificuldades, e as maiores e as mais difíceis, né, de vencermos são as que estão dentro de nós. Como nos diz Joana de Ângeles,
são as nossas sombras, né? Centenárias, milenares, que precisamos vencer. Esse é o bom combate que devemos nos dirigir 24 horas, vigiando e orando, para que tenhamos a força, né, necessária para esse bom combate, vencendo assim as nossas dificuldades, fazendo o papel do sol que dissipa o nevoeiro ao amanhecer, com o nosso perseverante trabalho no bem, na caridade, né, no perdão, nós haveremos de dissipar essa sombra que ainda carregamos e nos encontraremos certamente com o nosso Mestre querido, Jesus Cristo. E temos aí na história importantíssimos exemplos, né, de espíritos, né, de irmãos nossos que venceram todas as dificuldades e passaram por essa porta estreita. Temos, por exemplo, um exemplo muito conhecido de Maria de Magdala, né, que venceu, largou a sua vida de luxúria, de sexualismo desvairado, e quando viu Jesus, ela caiu em si e mudou de estrada, saiu da estrada larga para a estrada estreita e começou a trabalhar no bem. Viveu por muitos anos no Vale dos Leprosos e, como não poderia ser, adquiriu a doença e mais tarde veio a desencarnar. E quando isto aconteceu, lá estava o nosso Mestre esperando-a na porta de passagem para o mundo espiritual. E de braços abertos lhe disse: venha, Maria, você passou pela porta estreita. Então Maria de Magdala, saindo de uma vida de enganos, de frustrações, né, conseguiu superar tudo, trabalhou no bem, total renúncia, abandonou sem se preocupar com seu corpo, que era uma mulher muito bonita, né, muito disputada pelos poderosos da época, para encontros furtivos, mas ela abandonou tudo isso por amor a Jesus, por amor ao trabalho no bem, e foi viver com os irmãos leprosos e venceu, se depurou, cresceu espiritualmente, passou pela porta estreita e foi recebida por Jesus Cristo. Temos também o exemplo de Joana de Cuso, né, uma mulher da alta sociedade, mas muito cristã, né? O marido, intendente de Roma, era materialista. Ela então enfrentou grandes dificuldades com o marido, né? Mas não deixou o cristianismo, não deixou de acreditar em Jesus, de trabalhar no bem. Ficou viúva, perdeu seu status de mulher rica da sociedade, foi ser lavadeira, mas como naquela época, né,
logo depois da crucificação de Jesus, uma perseguição ferrenha aos cristãos, ela como era e nunca negou, acabou sendo presa pelos soldados romanos e foi levada à fogueira. E mesmo na fogueira com seu filho, também foi condenado. Ela naquele momento crucial, tendo seu filho ao lado e os soldados prontos para botar fogo, e o filho pedindo a ela que negasse Cristo, que abjurasse, né, como eles se expressaram na época, o filho pedindo à mãe, abjura, e ela firme, lembrando das palavras do Mestre, que chegaria o dia do testemunho, ela se manteve firme até o fim. E ainda sofreu sarcasmo de um soldado romano, que antes de botar fogo, de queimar o material, né, que envolvia os galhos, matos, tudo para botar fogo, ele perguntou a ela: seu Jesus não te ensinou nada? E ela disse: Jesus me ensinou a amar. E quando ela usou essa expressão, houve até o soldado chegou a tremer diante desse magnetismo, desta palavra, que é a palavra que sacudiu o Império Romano quando Jesus a pronunciou, né? E esse amor, então, o soldado foi em frente e ela juntamente com o filho foram queimados na fogueira. E quando ela então desencarna, quem a está esperando? Jesus Cristo. Era mais uma que passava pela porta estreita, porta da renúncia, do sacrifício, e ganhava então a vida eterna, o reino de Deus. Isso tudo nos mostra, meus irmãos, que temos que ter confiança, amor no coração, muito amor, trabalhar no bem, confiando sempre em Jesus e confiando no nosso Pai, que é todo poder, bondade e justiça, como nos ensina João, no seu 1 João, capítulo 4, versículo 7, João ali diz: Deus é amor no infinito, amor que envolve os universos, né, os planetas sem conta que existem. E Deus com seu amor, envolve a tudo e a todos. E nos envolve porque nós temos o DNA divino. Nós somos filhos de Deus, somos a sua criação, né? Saímos da sua essência, do seu amor maior. Então, nós temos esse amor, ainda em estado latente, que precisa ser trabalhado, mas com muita perseverança, com muita fé, com muita confiança em Deus e em Jesus, haveremos de superar as dificuldades, usaremos bem o nosso livre-arbítrio para sabermos caminhar na direção da porta estreita, fugindo de
nos distrairmos, de deixar que momentos de vigilância nos conduz à porta larga, à porta da perdição, como nos ensina o Evangelho. Então, meus irmãos, que a gente tenha essa certeza das nossas capacidades, das nossas possibilidades de caminhar sempre rumo a esta porta estreita. E a chave desta porta, como sabemos, a porta, o próprio Mestre nos disse que é Ele. E a chave desta porta, Emmanuel nos ensina, nos informa que é o Evangelho de Jesus, Evangelho de amor, de renúncia, de trabalho no bem. É com essa chave em nossos corações, buscando conhecê-lo profundamente, na medida do possível, conforme o nosso crescimento moral, espiritual, nós vamos nos aprofundando cada vez mais no Evangelho, conhecendo os ensinamentos de Jesus. Porque, como nos informam os Espíritos, os ensinamentos contidos no Evangelho dá para estudarmos 1000 anos. E é verdade. Cada vez que nós estudamos um pouquinho, que nós vamos tendo a nossa mente mais aberta, mais aclarada para receber os ensinamentos, coisas novas nós vamos descobrindo no mesmo texto, após novas leituras, novos ensinamentos no mesmo texto. Então é bem verdade que o Evangelho contém ensinos para a eternidade. E como nós somos espíritos imortais, temos que estudar e temos aí ensinamentos para que a gente possa, durante toda a nossa caminhada, estarmos estudando. Material não vai faltar. Material do Evangelho, material divino, material de amor que consta do Evangelho de Jesus. Basta que tenhamos perseverança, boa vontade, esperança, fé e perseverança sempre. É o que nos ensinam os Espíritos superiores. Busquemos sempre trabalhar no bem, sempre buscando a porta estreita, para alcançarmos nosso convívio com o Mestre e amado Irmão Jesus Cristo. Essas eram as nossas breves considerações, nossa reflexão. Esperamos, de alguma forma, colabore para aqueles que tiverem a paciência e o carinho de assistir a este vídeo. Obrigado, irmãos, pela paciência e pelo carinho. Que assim seja.